e começar a compartilhar o material. Ah, o tema de hoje foi sobre Yoga Nidra. Na verdade, ele já estava pré-estabelecido, né? E aí eu estou pedindo nos grupos, inclusive, que vocês deem sugestão de outros assuntos, né? Fala disso, fala daquilo outro. Dentro de. Vocês já perceberam até hoje que dentro de um assunto aparecem outros assuntos que também seria importante, de repente, falar sobre isso em algum momento. Por exemplo, na aula de hoje, em vários momentos eu vou estar falando de meditação, mas eu cito, eu não explico o que é meditação, porque a aula não é de meditação. Talvez em algum outro momento a gente entre nesse contexto, talvez. Mas aí eu preciso saber o que vocês também querem saber, né? Pode ser que peguem uma deixa da aula de hoje, pode ser que peguem uma informação de uma aula passada e queiram entender melhor o que foi que vocês escutaram e vivenciaram. Eu tenho que me apresentar porque tem alguns alunos novos que assistem a aula depois, né? Eu sou professora de yoga há aproximadamente 20 anos, talvez esteja passando um pouco mais disso agora. E eu não estudo só, eu não pratiquei, eu não fiz só uma formação, fiz várias formações. E também, dentro do yoga, a gente é pesquisador. Então, a gente nunca deve parar de estudar, nunca deve parar de se autoestudar, porque o estudo não é só das teorias, e sim das práticas também. Se auto-observar. E é uma coisa que não acaba nunca, não tem período para começar e para acabar yoga, ele é para a vida. Eu costumo falar para os alunos que é um caminho espiritualista, que não tem a ver com religião, mas tem a ver com como você trata o seu próprio espírito, né? A sua própria evolução como ser humano. E deixa eu ver o que mais que eu deixei como anotação aqui. Pronto. Então, vamos entrar aqui no tema que, de fato, é entender o que é o relaxamento. O relaxamento, eu percebo que algumas pessoas confundem, acham, chamam de meditação. Eu já vi muitos alunos dizer assim: ah, na hora da meditação, não é meditação. É uma coisa que a gente precisa entender. A meditação é algo que a gente precisa de tempo. A gente só tem 45 minutos, por exemplo, lá onde eu trabalho, mas em outras práticas, o correto, a gente deveria ter pelo menos para um grupo, 1 hora e meia de aula. Só para vocês terem ideia do tempo que a gente precisa para estar desenvolvendo corretamente cada anga da parte do yoga, né? Desenvolvendo até com uma certa profundidade. E isso aí é um projeto que eu tenho para o futuro, em algum momento, ou abrir aqui online, porque eu não tenho espaço hoje para isso, um espaço físico, ou não sei, pensar de alguma forma para eu conseguir desenvolver essas aulas de 1 hora e meia, claro que com as pessoas que realmente estão interessadas em aprender yoga, e não em fazer posturas, né? Só alongar, só ir lá conversar, não. E pessoas que estão interessadas em se melhorarem, se aprimorarem como ser humano. Eu acho que, de fato, o meu trabalho ele trata disso. Eu vou começar a compartilhar aqui com vocês a apresentação. Vocês sabem que a gente trabalha nessa aula com o chat, né? Então, já quem quiser já pode ir escrevendo no chat perguntas de outras aulas, coisas que esqueceram de falar, coisas que esqueceram de perguntar, tá? Eu sei que é chato, às vezes tem gente que tem alguma dificuldade em relação à visão mesmo para escrever. Por isso que eu indico também que vocês tentem estar usando o computador. É mais fácil para a gente fazer as digitações, né? Então, que de fato é o relaxamento no yoga, né? Uma outra coisa que a gente precisa desmistificar também, que deitar só por si só não é relaxamento. Assim como dormir por si só não é yoga nidra, que é o relaxamento no yoga, né? E aí fica confuso, porque o aluno diz assim: ah, mas eu deito e eu sinto que eu quero. É como se eu entendesse que é para dormir. Mas como é que eu vou fechar o olho deitado e não vou dormir? O que vai acontecer? O que é que eu estou fazendo ali? É chato. E olha aqui, uma coisa interessante, né? Deixa eu vir para cá. Olha as coisas que eu já ouvi dando aula de yoga. Na hora do relaxamento, eu já ouvi em sala de aula de alunos, né? De pessoas que estavam chegando ali, de pessoas fora da sala que olhavam ali pela janela e viam, né, as pessoas deitadas, ficavam sem entender o que era aquilo ali. Eu chamo isso de um efeito de desconexão mental, né?
As pessoas que têm uma dificuldade, infelizmente, de conseguir deitar e tentar relaxar, eu não estou falando de relaxar, eu estou falando da própria tentativa do relaxar, sofre de uma certa desconexão mental. Porque a tentativa de qualquer coisa é você não querer se dar a oportunidade de aprender o mínimo, né? Então, tudo que eu preciso aprender até sobre mim mesmo, eu preciso dessa interiorização. E aí as coisas que eu escuto, né, que vem que é um suporte, ou um reflexo dessa desconexão mental. As pessoas falam assim, aquela parte da aula que é para dormir, aí outros dizem, eu não gosto dessa parte da aula. Aí eu já ouvi também, não tenho paciência para isso. Já ouvi, vou ficar ali parado sem fazer nada. E já ouvi, vocês vão para aula para dormir. É isso que a maioria das pessoas que sofrem um pouco dessa desconexão pensam que é o Yoga Nidra. E o Yoga Nidra, ele não é só deitar e relaxar, você tá ali dentro de um processo. É, e eu estou seguindo aqui na nossa aula um esquema, eu acho que eu expliquei na primeira, na segunda, terceira aula para vocês, que imagine uma aula completa de yoga, uma aula lá comigo na academia de 45 minutos. E eu fui dissecando as partes dessa aula, que eu chamo de aula simples, né? Uma aula, inclusive, para iniciantes. Por que uma aula simples? Porque ela falta ali partes que eu gostaria de desenvolver, mas não dá tempo. É, ou não é a proposta do próprio local, porque existe essa coisa do local. Tem locais que são mais adequados que outros para a prática de yoga. Então, por mais bonito que as pessoas achem, ir para praia, aqueles grupos na praia fazendo aula de yoga não é legal. É muita desconexão que você tem de fora, as pessoas prestam atenção em tudo menos na aula. Não tem meditação de verdade ali, tem, sei lá, uma coisa para fazer foto, uma coisa para qualquer coisa, fazer vídeo. Mas o próprio yoga de Patanjali, ele e o Hatha Yoga Pradipika, eu não estou falando da prática do Hatha Yoga, mas do livro, eles falam sobre o local ideal para praticar yoga, que é um local silencioso, aonde o lugar que você vai fazer as práticas tem que ter um certo acolchoamento, né? Antigamente eles usavam peles de animais para fazer as práticas em cima, ou esteiras, né? Hoje a gente tem os tapetes, tem os tatames, então um lugar mais silencioso, um lugar que gere segurança, um lugar que não gere desatenção. Então, quando você vê essas orientações das escrituras antigas, você percebe que muitas das coisas que se faz hoje foge do contexto do que seria o local ideal para uma prática de yoga. Mas vamos lá. Dentro desses locais não tão ideais, infelizmente a academia é um deles, porque é um local que você tem ali um movimento e uma visão para o corpo físico, para a vaidade, para o ego muito grande. Apesar de a gente fazer milagre, a gente consegue algumas coisas. Mas se é o que tem, a gente trabalha com isso. Então, por isso que a aula tem essas partes assim tão estruturadas e com pouco tempo de desenvolvimento. E aí eu falei sobre o silêncio, que foi a primeira aula, né, o estado de abstração de sentidos. Falei sobre prana, pranayama e respiração na segunda. Falei sobre os asanas invertidas e falei sobre o relaxamento, quer dizer, vou falar hoje sobre relaxamento. Então, nessa quinta aula, a gente fecha a organização de aulas de yoga, né? Como eu dou hoje em academias. Eu acho importante falar sobre isso porque os alunos ficam meio perdidos. Eles acham, tem aquele segmento, mas ficam meio sem entender da importância dessas partes. E eu percebo que quando as pessoas entendem a importância, elas têm a escolha, né? Ou fazer melhor, né? Dar o seu melhor naquela hora, e isso faz muita diferença na prática no desenrolar da sua vida, no desenrolar das suas atividades diárias, no desenrolar das suas práticas ao longo do tempo, ou escolher não fazer mais, né? Porque, afinal de contas, as pessoas têm o direito de não querer evoluir, de não querer mudar, de não querer sair de onde está. Então, eu gosto de esclarecer as coisas nesse sentido. Eu já falei dessa parte aqui, a gente vai para o Yoga Nidra, ele trata-se, né? Na verdade, a prática de yoga como um todo, ela trata-se de estar presente.
Eu estou me preparando desde o início até o final para estar presente em mim, não no outro, não na sala, não nas pessoas. Estar presente e consciente plenamente de tudo que acontece comigo internamente. Mas primeiro eu acesso o externo, que a gente já sabe ali com a respiração, com os asanas, com abstrair os sentidos, para começar mais para o final da aula a já ir se internalizando. E um dos primeiros passos da internalização é o Yoga Nidra. Na ordem de uma prática de yoga, a gente tem Yoga Nidra e meditação. Não são a mesma coisa. Então, depois do Yoga Nidra, pela lógica, você teria que sentar e meditar. Mas vamos lá. Então, o yoga, ele é sempre para a mente. A gente precisa desmistificar a ideia de que o yoga é para o corpo só. Ele é primeiro para a mente. Através da mente, a gente condiciona o nosso corpo ao que a gente quer. Seja a não ter dores, seja melhorar alguma postura, seja ter mais força, seja ter mais saúde, seja o que for. O início da aula até o Yoga Nidra prepara o corpo para estar presente na hora da meditação. Meditação não é a parte que você deita e fica relaxando. Isso é Yoga Nidra. A meditação é a parte que sentamos e ficamos conosco. E sim, não deve ser guiado. Em outro momento, vamos falar de meditação. Então, eu já falei antes, em outra aula, a meditação ela não deve ser guiada, né? Então, tudo que a gente ouve em guianças, né, na internet, pode ser Yoga Nidra, mas não vai ser uma meditação. Entendem? Pode ser um treino para meditação, mas ainda não é uma meditação. A meditação, ela precisa que as pessoas estejam num estado mais profundo de consciência, e inclusive num estado de descompromisso com o corpo e com tudo que esse corpo traz, de descompromisso com os excessos mentais, de descompromisso com os excessos emocionais. O Yoga Nidra, também, com tradução, né, é chamado de sono yogi. É o estado entre dormir e o acordar. Então, o seu corpo físico, neste momento, ele deve dormir, literalmente apagar. Por isso que é orientado não se mexer, porque cada vez que a gente se mexe, a gente gera uma contração muscular. Cada contração muscular gera um fluxo de energia, de atividade no cérebro. Então, o seu cérebro não consegue diminuir a frequência dele, diminuir a frequência de pensamento, diminuir a frequência de emoções, de lembranças. A imobilidade é o que faz com que o cérebro, juntamente com a respiração, é o que faz com que o cérebro consiga, né, reduzir esses excessos para que ele encontre o ponto zero, que não é o ponto onde ele não vai pensar em nada, mas o ponto de onde ele não vai olhar para esses excessos. Sentir tudo, mas levar o corpo físico a sentir nada. E aí a gente lembra lá da nossa primeira aula, né? Eu sinto eu percebo a respiração muito, eu fecho os olhos para não ter a percepção do externo, eu sinto o que está ao meu redor, sinto os cheiros, mas não me apego a eles. Eu escuto, mas eu não me deixo levar pelas vozes que estão ali, né? Eu tenho tato na pele, né? O contato ali com o tatame, mas eu tento relaxar e não me incomodar com esse contato que o tatame está trazendo para mim. Eu não sei se já aconteceu com vocês, de estar fazendo ali um yoga nidra, e aí alguém falar ou alguém se mexer e você virar, ter aquele instinto, né? O instinto do ser humano, de querer virar para olhar o que está acontecendo. É mais forte que nós, o nosso instinto é o movimento, e por isso a gente meio que desequilibra. Porque ficar só na observação é muito mais difícil. Só na intuição é muito mais difícil. É ver sem olhar, né? Fechar os olhos e apenas deixar que os movimentos externos, a sensação que os movimentos estão trazendo para vocês, isso é uma leitura do corpo intuicional que a gente vai falar mais na frente, traga para você que está tudo bem. Se você está num ambiente seguro, você não precisa estar se preocupando com os barulhos, com os passos, com as vozes. É por isso que é importante uma prática de yoga estar num local seguro e não em qualquer lugar. Vocês entenderam o processo? Vamos supor que vocês estejam deitados ali com um grupo numa praia. E aí você já chegou ali com certo receio de ser assaltado. E a gente sabe que isso é uma realidade, né? Infelizmente. Nossa.
E aí você vai ali na hora do relaxamento, você fica o tempo todo querendo abrir o olho, qualquer barulho, qualquer buzina de carro, querendo, achando qualquer passo que alguém vai se aproximar de você. Então é muito importante que as pessoas entendam um pouco disso, de que tentar fazer práticas em locais mais tranquilos, principalmente para a pessoa realmente ter essa percepção do relaxamento e não de fingir que está relaxando ou de fingir que está meditando, ou de o velho meme, né? Você faz uma pose e tira uma foto e posta no Instagram que está meditando. Se você fez uma pose e postou uma foto, você não estava meditando, você estava posando para foto. São coisas que não levam a gente a pensar sobre isso, né? E eu não estou falando de eh, fotos de propaganda, estou falando de fotos que são feitas de forma específicas, né, para mostrar algo que não está acontecendo ali de fato. Bom, e aí, quando eu deito na hora do Yoga Nidra, vocês já devem ter me ouvido falar várias vezes sobre corpos. Os seus corpos, os seus corpos, os seus corpos. Teve uma aluna que falou, uma aluna que me corrigiu uma vez, falou, por que você está falando corpos? Está errado. Eu falei, porque são corpos. Aí ela ficou assim sem entender, ela achou que eu estava falando no plural, erroneamente mesmo. Aí depois eu expliquei. E aí é sobre isso agora, né, que eu vou falar sobre esses corpos que eu tanto falo nas aulas. Durante o Yoga Nidra, ainda que todo o nosso corpo esteja imóvel como uma floral. Ah, sim, sim, sim. Esses sentimentos que eu vou falar hoje foi dos motivos que me fez abrir essa aula, né? Do que de fato vai acontecer, fora o corpo físico, o que acontece com a mente. Então a gente chega lá. E aí, para isso, Lourdes, diante da sua pergunta aqui, observa bem essa parte aqui. Então a gente tem aqui, né? O corpo físico, esse corpo que a gente sente, a gente pega. É chamado de Anamaya Coxa, ou corpo feito de carne, né? Dos cinco elementos mais grosseiros da natureza. É o corpo onde a gente acessa todas essas sensações e sentimentos. Entre aspas, eu sinto no corpo físico, né? Por exemplo, quando eu olho uma coisa que eu gosto, o meu olhar traz aquela imagem, eu vou levar para o pensamento, para as emoções. Mas eu não estou falando do que os olhos estão trazendo, não. A gente vai começar a falar do que já está guardado lá dentro. Tudo isso que acontece no Yoga Nidra não é por isso que a gente fecha o olho, não é o novo que está chegando naquela hora. É sobre o que está lá dentro. A gente é igual um Wi-Fi, a gente fica o tempo todo puxando coisas externas. E em momento nenhum a gente para lidar com o que está lá dentro. Aliás, a gente para lidar quando tem que tomar remédio controlado, quando tem que procurar psiquiatra, psicólogo, quando a coisa já está num nível em que você tem que ir para o hospital porque está doente. Então, nesses níveis é que a gente realmente para lidar. Peraí, eu tenho que consertar o que está acontecendo internamente comigo. Mas se a gente fosse orientado e educado a ir lidando com isso, cada vez que eu me dou a oportunidade de relaxar, né, de ir para o sono yogi. Lula escreveu aqui: os sentimentos irão sempre existir, a questão é o tipo de atenção e importância que daremos a eles, como iremos reagir. Exatamente. Então, o corpo físico é sobre isso. Ele traz todo esse contexto do externo. E eu fecho o olho para lidar com o que já está lá dentro. O corpo físico é o único corpo que a maioria das pessoas acha que tem, né? E aí a gente tem o corpo energético, que é o nosso segundo corpo. Pranamaya Coxa, corpo energético, onde encontra-se os chakras, a aura, Kundalini e as nadis. É o que a gente chama de anatomia esotérica, né? Tá nesse segundo corpo, no corpo feito de energia. É como se fosse a nossa bomba nuclear de energia, né? Por onde a gente absorve bioenergia, energia prânica espiritual. Tá nesse segundo corpo. E é nesse corpo, é ele que faz florescer ou clarear a aura. Então, de acordo com o nível de energia que eu tenho no corpo prânico, ele vai estar alimentando também os outros corpos, e esses outros corpos vão aparecer mais ou menos de acordo com as minhas ações. Eles aparecem no nosso campo áurico. Terceiro corpo é o Manomaya Coxa, corpo mental e emocional, né? Feito dos nossos pensamentos e emoções. Onde estão as nossas lembranças, crenças positivas e negativas e a forma como experiencia o mundo. Então, desde criança, a gente nasce, claro que aí tem toda uma parte de karma de outras vidas que não é o contexto da aula,
Mas vamos partir do princípio que eu nasci, sou inserido numa família e vou ali absorver tudo que aquela família traz para mim. Antes de, tem o DNA, que também faz parte de um outro contexto, mas fora a parte do DNA, tem as informações que eu recebo de fora, o que o meu corpo físico capta, meu corpo emocional e mental capta, que é o quê? Os ensinamentos dos meus pais, os ensinamentos dos familiares, os comportamentos dos pais, da família, o que eu aprendo na escola, o que eu vejo na rua, o que eu assisto na televisão, como toda a minha cidade se comporta, o meu país se comporta, o modo de ser brasileiro, o modo de ser americano, o modo de ser, sei lá, alemão. Isso tudo é um contexto em que a gente vai absorvendo desde a infância até o momento presente, esse momento aqui que a gente está conversando. E aí, a gente aprende coisas que são muito boas e positivas para a gente, que nos fazem ser resilientes, mas a gente também aprende e absorve coisas que não são tão boas para a gente e copia coisas, inclusive negativas, dos nossos familiares, do nosso meio. E é esse contexto que nos adoece no futuro, ou tira a nossa resiliência. Então, tudo isso que eu estou absorvendo, né, emocionalmente e mentalmente, é trazido no corpo emocional e mental, no nosso terceiro corpo. E aí, imagine que nesse corpo é uma roupa cheia de pensamentos, lembranças, emoções e tudo que eu estou sentindo o tempo todo. Eu costumo dizer que é um dos corpos de mais altos e baixos, porque ao mesmo tempo, se vocês observarem, a nossa mente ela fica assim, pulando, doidinha. Eu estou aqui focada em vocês, eu preciso estar numa atenção plena. Mas se eu parar por algum segundo, minha mente vai lá no passado e eu lembro da minha infância do nada. Não é assim a nossa mente? Eu lembro que eu tenho que fazer não sei o que de noite, e aí você, gente, mas o contexto não é esse, eu preciso estar aqui na aula. Faz parte, a nossa mente é movimento. E aí eu digo assim também, o que é que acontece com esses excessos que eu venho trazendo, né? Desde a minha infância até agora. Eu digo assim: "Ah, eu vou fazer tal coisa porque minha mãe disse que esse é o certo". Eu cresci ouvindo que assim é certo. E aí lá você descobre na idade adulta que aquilo que os seus pais te ensinaram não é o certo. Era o certo para aquele contexto, naquela época, no momento deles. Só que para o seu contexto. E aí você começa a ter aquelas incoerências internas, né, aquela briga interna: "Espera aí, mas meus pais me ensinaram e isso não está certo para mim, mas minha mãe me ensinou e isso não faz bem para mim". É tipo, mocinha tem que ficar, andar, usar saia comprida abaixo do joelho, senão não vai ser respeitada. Isso tua mãe te ensinou de acordo com os conceitos de momento de vida e de ano, de época dela. Cabe para o nosso conceito hoje? Não. Porém, a gente traz isso e a gente começa a se podar, né, a se sentir menor, ou se sentir errado, ou se sentir inadequado, seja qual for o contexto. Então, não estou dizendo que os nossos pais ensinam tudo errado, não. Não é isso. Eu estou dizendo que são momentos que são ensinados em que a gente vai envelhecendo e vai percebendo que alguns contextos não nos cabem mais. Até porque a gente evolui, a gente vira adulto, a gente tem as nossas próprias vidas, e aí a gente percebe que tem coisas que são para contextos específicos. E agora, depois de adulto, como é que eu limpo isso tudo? No yoga a gente chama de sanskaras, né? Todo esse excesso que fica nesse corpo mental e emocional. Uma das formas de limpar esses excessos é com pranayamas, com asanas e etc. Mas eu digo que as formas que vão se tornando mais difíceis, né? As curas mais difíceis, elas começam no Yoga Nidra, porque é nessa hora que aí o que Lourdes falou, os excessos de sentimentos e emoções intensas chegam. O que é que eu faço com isso quando eles chegam? Porque se você realmente chegou e alcançou esse momento, você se entregou para o Yoga Nidra e você está fazendo certo. O que é que eu faço com isso? E aí a gente tem uma parte que chama de Sankalpa, que é você transmutar, ressignificar esses pensamentos e esses sentimentos. Por exemplo, eh, vamos supor que eu tinha muito medo de fazer uma prancha. Pode parecer que não, mas vai ter pessoas que vai ter medo de fazer prancha.
Aí você vai ali perguntar para a pessoa e ela diz que não vai fazer, porque tem medo, que aquilo vai fazer mal, que o braço não aguenta. Às vezes ela nunca nem tentou, já disse que o braço não aguenta, que a coluna vai doer. E aí, na hora do Yoga Nidra, esses medos chegam para ela. E aí ela começa a entender, dissecar esse medo. Por que que eu estou sentindo isso agora? Começa a se perguntar, por que que esse pensamento chegou para mim agora? Por que que esse sentimento está tão forte dentro de mim agora? Qual parte da aula me aflorou isso? Por que que isso está me incomodando justamente agora, depois de tantos anos, talvez? Então, muitas vezes, você traz aquele pensamento e tente trabalhar ele várias vezes. Traga de novo para o próximo Yoga Nidra. Traga para vários, até você conseguir dissecar ele. Porque a tendência é esses excessos eles irem diluindo e perdendo sentido. Aí você diz assim, oxe, eu tinha medo disso, por que se eu consigo? Aí aquilo, na hora que você vira essa chave internamente, você simplesmente desbloqueia algo que estava ali, ó, acabando com o seu campo áurico, com o seu corpo emocional há muito tempo, roubando a tua energia, e tirando as tuas forças. Então, o Yoga Nidra ele vem para te ajudar a fazer essas limpezas. E aí, como eu falo, não é do dia para a noite, é ao longo de muitos dias, de muitos meses, de muitos anos. E a gente vive muito num processo das pessoas quererem tudo para ontem. Bora lá, vamos fazer um processo aí de iluminação de final de semana. Vamos fazer aí uma reunião, juntar todo mundo, botar a mão na cabeça e fazer uma cura de um dia. Gente, vai melhorar, porque tudo que você consegue colocar essas coisas para fora melhora. Vocês já tiveram aquela situação em que você conversou com alguém, estava muito mal, e que só conversou e ficou bem? Todo mundo já teve isso em algum momento, né? Você ficar bem, a pessoa, a conversa até te ajuda, você se ouvindo. Você começa a entender e digerir o seu próprio processo, mas aquilo não é instantâneo. Você leva aquilo para casa e continua digerindo, só fica mais leve. Então entendam que tudo vai ficar mais leve, mas a gente precisa ter o quê? Disciplina para continuar praticando e digerindo tudo que chega para a gente, os nossos processos internos. E a gente tem o quarto corpo, né, que é a Vidyana Maya Kosha, corpo do conhecimento intuicional e reflexões das nossas experiências, né? Onde chegam as minhas experiências, né? Tudo que chega para mim. Nessa hora, Lourdes, que você disse para mim assim, os excessos emocionais chegam, excessos de sentimentos fortes. É o seu corpo intuicional que está conversando. É ele que faz o scanner nos seus sentimentos, na sua respiração. É ele que faz esse scanner. Porque ele é um corpo da lógica também. Em algumas linhas espiritualistas é chamado de corpo búdico, é o corpo da iluminação. Na hora que eu chego nesse corpo, que eu entro nas reflexões das minhas próprias experiências de vida, e eu consigo virar a chave, eu mesma me curei. Eu mesma vou ser a minha própria iluminação, não dependo mais de outras pessoas. E isso é ser quase a sua própria divindade interna. É um superpoder. Então, quando a gente consegue acessar esse corpo intuicional, e é um processo, né? Eu digo assim que as primeiras aulas ou o primeiro ano de aula, o aluno ainda está brigando no corpo físico, aquela guerra. É para se coçar, é para puxar o cabelo, é para olhar o que o povo está fazendo, está externo. Quando ele começa a estar ali na respiração e acalmando, opa, ele chegou na segunda parte, ele já está percebendo o corpo energético. Quando ele já está mais calmo, que ele consegue, inclusive, não sei, se aconteceu isso com algum de vocês, me falem. Aquele momento do relaxamento que o corpo tá, você não sente mais o corpo físico. Com quem já aconteceu isso? Não sentir mais o corpo físico é um ponto. O segundo, depois você percebe que ao seu redor é como se você estivesse sentindo o seu campo áurico. Meio que vibra assim, ó. Dependendo da intensidade da aula, você sente até uma certa vibração ao redor do seu corpo. Você sente a sua energia se expandir, é como se tivesse algo assim, ó, uma nevozinha ao redor do seu corpo. Alguém já sentiu isso? Coloca aí para mim também. Então, essas são sensações que o nosso corpo energético está sendo percebido. E aí, quanto mais eu me aprofundo nessa sensação, aí eu começo a observar esses sentimentos e esses excessos que chegam, eu estou acessando o meu corpo intencional.
Então, eu realmente estou vivenciando o Yoga Nidra. É nesse momento onde eu lido com os meus processos e acessos. Agora, imagine você que já chegou nesse processo interno, né? Até o próximo passo vai ser você não, todos esses excessos não te incomodar mais. Você sabe que ele está lá. Mas aí você começa a perceber que eles não te incomodam mais. E que eles cada vez mais rápido começam a perder o sentido. Por exemplo, eu tinha medo do escuro. Na hora do Yoga Nidra perde o sentido. Quando você volta do Yoga Nidra, você não tem mais medo do escuro. Ou depois de alguns Yoga Nidras. Quando você já está nesse processo de sentir que a coisa está fluindo para você, aí você está pronto para meditar. E aí você realmente consegue fazer uma meditação profunda, uma meditação real. E a sua mente, ela se expande. Então, a gente chama de estado de samadhi, né? Hiperconsciência. Eu ir além da minha consciência, além do que é esses corpos. E eu vou vivenciar o meu quinto corpo, que é o Ananda Maya Kosha, a minha real essência. Eu vou acessar o meu espírito e vou começar a observar as experiências que esse espírito traz para mim. Então, vocês percebem que o yoga, a gente acontece comigo, não sinto corpo físico, mas vibração não me acontece com frequência. Muito bom. E aí, agora que você tem essa informação, você vai tentar levar o seu corpo sempre para esse estado, viu? Lourdes, quem mais já experienciou isso? O Melry também que já experienciou. Sempre tente guiar o seu corpo até esse estado, independente do tempo que vai ser o Yoga Nidra. Até porque quanto mais você pratica, mais rápido o corpo apaga. Vocês perceberam isso? No início é difícil, mas chega uma hora que você deita e vai. Pronto. Aí você vai direto para o seu processo. Ahn, então, o Yoga Nidra, ele faz esse scan e vai fazendo com que você acesse todos esses corpos e vá percebendo. O trabalho, gente, do yoga, ele é sempre para dentro. Eu sempre começo de fora e para dentro e cada vez mais para dentro, né? Até que eu consiga vivenciar e entender que eu não sou os meus corpos, eu não sou esse corpo. Eu sou um espírito que está tendo experiências aqui com esse corpo. É como se eu fosse um avatar de mim mesmo. E cada corpo desse é um avatar também que vai absorvendo essas experiências. E quando eu me coloco de fora, imaginando que eu não sou esse corpo, mas estou apenas observando aquele bonequinho lá deitado, tantas coisas que é difícil na nossa vida começa a perder o sentido. E essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Tentem fazer um Yoga Nidra profundo, nesse nível. Coloca uma música lá que facilite a sua desconexão e lembre ali das partes, né? E eu vou estar falando delas daqui a pouco. Se alguém quiser escrever alguma coisa agora, vou pedir que escreva. Eu vou só ligar o ventilador aqui, rapidinho. Pronto, estou de volta. Espero que o áudio não fique ruim. Pronto, aí a próxima parte que eu tenho para falar aqui é as partes do Yoga Nidra, né? Cada parte dele. Quando vocês forem entender as partes do Yoga Nidra, vai ficar mais fácil de vocês mesmas fazerem o seu próprio Yoga Nidra. Não está dependendo, ó, de um Yoga Nidra guiado, de outra pessoa. O Yoga Nidra, assim como tudo no yoga, ele trata-se do sentir. Claro, gente, que ninguém pede vocês de ali acessar um Yoga Nidra guiado. Eu acho que eu tenho alguns Yoga Nidras que eu já compartilhei no grupo, né? Eu falando ali, fazendo aquele processo de Yoga Nidra, curtinho, de 5 minutos, de 10 minutos. Pode usar também. Mas a minha forma de dar aula é que sempre o aluno aprenda a fazer sozinho. Ele ganha independência. Ele não fica dependente de nada nem de ninguém, até porque as pessoas viajam, às vezes a pessoa não tem acesso à internet. Pronto, vamos imaginar que acontecesse algo que você não tivesse mais acesso à internet. Lembra da pandemia? Ou não pudesse mais sair de casa. Sem internet, sem sair de casa. Já pensou? Então, se você aprender
e tiver lá seus livros, suas anotações, você tem um caminho. Então a gente aprende, eu gosto de ensinar, de fazer as pessoas serem resilientes. Prazer eu sinto neste momento, quando eu percebo que os meus alunos conseguem desenvolver as técnicas. Claro que vai ter dúvida, até porque poucos aqui estudaram yoga. E mesmo estudando, tem dúvidas. Mas assim, as dúvidas vão diminuindo quanto mais a gente estuda, e mais importante, não é só estudar. O mais importante, gente, é praticar. Tudo que a gente estuda, a gente deve estar praticando dentro do yoga. É chamado de filosofia prática. Eu já vou aqui agradecendo as pessoas que estão aqui participando, que eu estou vendo agora aqui, tá? Muito obrigada pela participação de vocês. Vou dar continuidade aqui às partes do Yoga Nidra. Então, a gente tem como primeira parte no Yoga Nidra o Shavasana ou Savasana. O Shavasana, gente, também já vi pessoas falando assim, vamos fazer Shavasana. Vamos fazer Shavasana, mas Shavasana não é Yoga Nidra, não é relaxamento. Shavasana é uma postura, é uma asana. Shavasana é o último asana da prática completa do yoga. É o momento onde a gente deita e fica. Uma curiosidade sobre o Shavasana é que a tradução é postura do morto. Por que morto? Porque eu tenho que ter o meu corpo como inexistente neste momento. A própria postura por si, ela fala, ela diz: fique imóvel, não se mexa por nada. Morto não se mexe. Isso tem uns espasmos, né, pós-mortem, mas eu tô brincando. Mas só para vocês entenderem que o nome da postura é sugestionável para isso, para que vocês não se mexam. É que às vezes eu percebo que tem pessoas que têm um certo desconforto quando a gente pede para não se mexer. Eu já vi, ó, gente, eu tô falando, eu dou aula há 20 anos, eu já ouvi foi coisa. Eu já vi um aluno que falou para mim, eu vou me mexer. Oxi, então tá, se mexe. Mas não tá na proposta da aula, entendeu? Então, por isso que eu gosto de explicar, porque eu já ouvi cada coisa. Chega a ser engraçado. E vocês sabem que eu dou risada quando eu escuto as coisas, né? Eu vou me mexer, mas eu não tô te dando uma ordem, faz parte da aula. Você não aceitou fazer a aula é assim. Tá bom. Então, o Shavasana é a postura do morto, e eu entro na proposta da postura que é deitar e esquecer, abandonar o meu corpo no solo. Essa postura, ela pode ser diferenciada. Eu posso deitar de lado, eu posso deitar em decúbito ventral, que é de peito para o chão. E aí eu vou pedir desculpa a vocês que eu esqueci de colocar outras posturas aqui. Eu vou mandar esse PDF para o grupo, quem está no grupo, nesse que recebe os links, eu vou mandar as outras posturas daqui a pouco. E aí vocês vão ter ali um monte de shavasana, um monte de forma de fazer. Então, se tiver dor na coluna, dá para fazer. Se tiver com dor no pescoço, dá para fazer. Dá para fazer de toda forma. Você pode fazer com almofadas, embaixo da perna, embaixo da cabeça. Tem umas posturas que são específicas para grávidas. Então, assim, tem uma metodologia de yoga chamada yoga restaurativo, que eu gosto muito. Inclusive, eu uso um pouco ali na aula das 9, que é aquele yoga onde você fica em algumas posturas só sentindo, só parado sentindo. Tem alguns aulões que já faz aula comigo há muitos anos, já me viu dando umas aulas assim, quando eu falo, leva a toalha, que é aquela experiência do só sentir. Então, eu preciso ter o máximo de coisas possíveis naquela hora para que o meu corpo relaxe. Ah, mas antigamente não tinha isso. Quer dizer, tinha sim. Porque todo mundo, em todas as épocas, sentiu algum tipo de desconforto. Para vocês terem ideia, no Japão feudal, eles tinham eu não sei, não lembro, não sei o nome do objeto, mas era um objetozinho que parecia um apoio de cabeça, que ele vinha do chão e tem um arco aonde a pessoa deita para dormir com a cabeça apoiada. Não tinha travesseiro, mas tinha esse objeto para apoiar a cabeça. Isso é no feudalismo, é tipo, ou antes disso já existiam isso. Os travesseiros e os apoios. Por quê? Porque em todos os momentos das nossas vidas a gente sentiu algum desconforto. Hoje eu acho que até mais, que é os momentos que a gente mais sente, né? Até pela própria nossa estrutura de excesso de conforto. Mas sempre existiu a necessidade de usar objetos para ajudar nesse descanso, relaxamento do corpo.
Então, assim, sente dor na lombar, bota uma almofada. Sente dor no pescoço, coloca uma almofada. Não sente nada, deita lá e fica relaxando, tá? A segunda parte do Yoga Nidra, já tô lá deitada, esqueci do meu corpo, é onde eu vou localizar a minha consciência. Essa consciência, ela fica, como eu falei na estante, ó, fugindo, indo para as compras, indo para o colega que está deitado do lado. Ai, meu Deus, o colega está muito perto, ele vai bater em mim. Não vai, porque está todo mundo parado. Mas a mente fica pensando nisso, né, gente? Peraí, a Pro tá onde? A voz dela tá assim, aí você fica querendo, a gente fica no instinto ali, querendo abrir o olho para ver o que está acontecendo. Então, eu preciso dar uma direção para minha consciência. A primeira direção é onde está minha respiração, e aí eu volto lá para o princípio, entrando no estado de pratyahara, abstrair os sentidos e respirar, sentir a respiração. Depois eu falo assim, respirar nas partes, né? Respira no pé. Enquanto eu respiro, eu levo a minha mente para o meu pé. Imagine se você está de olho fechado e alguém diz assim: o que você está sentindo no seu pé agora? A natural das pessoas é abrir o olho e olhar para o pé, mas ela não precisa olhar para o pé para saber o que está sentindo. Vocês entendem isso? Que a gente vive no instinto, e isso é muito forte. Eu só preciso fechar o olho e eu já sei, e às vezes nem isso. Automaticamente, estou sentindo dor. Não, meu pé está puxando. Agora eu disse, fecha o olho e tenta sentir mais um pouco. O que mais? Ah, tem um lado que está formigando, outro lado está esquentando, outro lado está uma dor que vem do dedão e vai até não sei aonde. Então, se você parar e for fazendo esse scanner, você vai começar a perceber mais você. Essa percepção para o seu corpo físico, para localizar sua consciência, te tira dos outros excessos. Percebeu? E aí você localiza sua consciência para o seu lado direito descontraindo, para o lado esquerdo descontraindo, de baixo para cima, de cima para baixo, do centro para as extremidades, e vai soltando o seu corpo. Como está meu abdômen? Ou então quem sente dor na cervical, pescoço e ombro. Ai, como está meu ombro? Tô com dor de cabeça, porque meu maxilar está tenso. Tenta relaxar a boca, sabe? Tô com dor, sei lá, na lombar. Solta um pouquinho a pelve, porque às vezes você está prendendo ali sem perceber. Alguém já se pegou fazendo assim com as mãos, ó, sem perceber? Ou com outra parte do corpo, tensionando sem perceber. Em algum momento da vida, todo mundo já fez isso, até por uma reação emocional. Alguém fala uma coisa, você não gostou e você não responde, mas você se tensiona, o maxilar, as punhos, o pescoço, a lombar. Então, o nosso corpo, ele recebe muitas mensagens emocionais, né? E ele vai digerindo como? Com tensão, com excesso de tensão. Então, a localização da consciência vai servir para você identificar e soltar, enviar comandos mentais para que o corpo se solte mais ainda. E as visualizações, né? São partes do yoga com linhagem tântrica e não fazem parte do Raja Yoga. O que é que eu quero dizer com isso? As visualizações na hora do Yoga Nidra é uma parte que ele vem, né, desde das épocas mais antigas, desde inclusive de antes do próprio Hatha Yoga. Ele vem desde as épocas mais antigas, mas visualizavam-se o quê? Rios, mares, que uma bolha de luz, provavelmente não. Eles visualizavam, fazia ali o yantra dhyana, né? Que é você visualizar uma imagem, um ponto, algo que está extrafísico, para que eu consiga acentuar o meu estado de relaxamento e descondicionar a minha mente. É nesse momento que a gente usa as visualizações. E é esse momento do Yoga Nidra em que muita gente confunde com meditação. Isso não é meditação. Mas as visualizações, elas são importantes para ser usadas como ponto focal principal, onde eu direciono meu pensamento, principalmente as pessoas que têm dificuldades maiores, né? Meu corpo já está ali relaxado, eu não tenho mais o que escanear. E aí, se você se deixa muito solto, sua mente foge de novo. Aí agora a gente vai pedir que você imagine ali as ondas do mar, que você direcione a sua mente para um lugar que te cause conforto visual, de tela mental.
um lugar na sua mente em que você seja feliz. Então, isso também é válido. Isso descondiciona seu cérebro do negativo. Em vez de escolher reclamar, no momento do Yoga Nidra, depois de todo esse relaxamento, escolha ser grato por algo. Escolha uma coisa para ser grato. E escaneie a sua gratidão. Eu sou grato por estar vivo, eu estou grato por por ter saúde. Eu estou grato por não estar mais doente. Eu estou grato por não sentir mais aquela dor. E por aí vai. Deixa eu ler aqui o chat. Eu só penso em algo de fora quando quem está guiando diz para não pensar. E aí a gente tem aqui os benefícios. Antes de vir para os benefícios, eu quero que vocês escrevam aqui se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, para saber na hora dessa guiança, né? Na hora desse momento do relaxamento, o que mais eu posso fazer? Vocês têm mais alguma dúvida? O que mais vocês acham que dariam para fazer, ou que não conseguiriam fazer nessa hora? Bom, vou continuar. E aí a gente tem aqui, né, uma parte que eu não sou muito fã, que é falar sobre benefícios. As práticas por si só, gente, se vocês observarem, elas por si só já são benefícios. De tudo que eu falei aqui desde o início até agora, tudo que causa é benefício, né? Tudo que causa vai te modificar positivamente em algum nível. Então, infelizmente, as pessoas só procuram algo, a maioria, claro, não são todos, quando tem algum benefício. E aí a gente precisa falar de benefícios, né? Quais são os benefícios de uma prática de Yoga Nidra? Redução do estresse. Por quê? Porque eu descondiciono, eu deixo a minha mente descansar por alguns minutos. E aí, quando eu volto a pensar naquilo que estava me incomodando, ele já não tem mais o mesmo peso, ele está mais leve. Melhora o sono, porque eu aprendo a relaxar o meu corpo, aprendo a respirar, né? Ressignifica memórias e sentimentos, que foi o que eu falei antes, né? Você digerir, dissecar cada memória e cada sentimento que chega para você. E dores no corpo. Melhora as dores no corpo, porque toda dor é causada por um excesso de tensão, que causam pontos gatilhos, pontos de estresse no corpo. E aí eu vou abrir uma parte aqui da aula para falar desses pontos gatilhos de uma forma bem sucinta, para vocês entenderem como é importante a gente aprender a relaxar. E eu não estou falando nem de meditação só, estou falando realmente de você pensar no Yoga Nidra, no relaxamento, como uma cura. Dores no corpo, dores na alma. Há alguns anos atrás, um pesquisador chamado Thomas Mayer, então tem esse livro chamado Trigger Points, ou Pontos Gatilhos, de Thomas Mayer, tá, sei lá, na quarta edição, e ele é um livro bem pequeno, para não dizer o contrário. Ele tem uma variação antiga, que é mais fino, e ele já tem, assim, inclusive a primeira versão dele, o Thomas Mayer, ele fala muito sobre posturas de yoga. Ele não fala de yoga, mas ele mostra muitas posturas de yoga como movimentos que vão curar esses pontos gatilhos. Os livros mais novos já estão trazendo outras práticas que também são interessantes para a gente conhecer, tá? Bom, mas o que são pontos gatilhos? Os pontos gatilhos, imagine que a fibra muscular, ela tá ali bonitinha, lisinha, né? Elas são cheias de tubos de deslizamento e tal, e tem ali aquela fáscia que recobre todas as fibras, né? E tem ali a hidratação entre essas fibras. Eu estou falando de uma forma bem resumida. E aí, em algum momento, esse ponto, esses tubos, aquela fibra muscular vira uma bolinha, ela se encolhe. Vocês lembram daquela planta chamada mariquinha, que a gente brinca quando era criança? Fecha a porta, mariquinha, que ela se fecha toda? Todo mundo conhece essa planta? A gente é igual a mariquinha. Quando toma um susto, a gente se contrai, a gente se fecha. Só que a gente não fecha o corpo todo, igual uma bola, igual um tatu-bola. Não. A gente fecha partes específicas do nosso corpo.
E aí a gente vai formando pequenas bolinhas de pontos de tensão no corpo. As áreas do corpo mais atacadas são essas aqui, ó, que está aqui na imagem, mas não são só essas. Pontos gatilhos podem existir no corpo inteiro, no corpo como um todo. Por isso que práticas de alongamento e relaxamento dá tanto prazer no corpo. Mas a gente também não pode viver só de relaxamento e alongamento, porque o excesso disso também deixa o corpo igual a gelatina. Você precisa ter um corpo forte, funcional e lubrificado. Isso que faz com que você volte a não ter tantos pontos gatilhos depois. Então, o que faz com que meu corpo haja como a mariquinha, né, como a planta, é a nossa mente, gente. Existem pontos gatilhos que eles são diretos. O que é que eu chamo de pontos gatilhos diretos? Por exemplo, eu fiz ali um treino de perna absurdamente pesado, e aí eu tô, né, com ácido lático lá em cima, corpo todo dolorido do treino, e aí não é aquela dor que me causa desprazer, é uma dor que inclusive a gente fica contente. Oba, o treino funcionou hoje, né? A gente comemora. E aí, alguns pontos naquele músculo fica dolorido com um pouco mais de insistência. Pronto. Esses são os pontos gatilhos diretos. Foi causado por um trauma, uma pancada ou exercício físico. Os pontos indiretos são os piores, porque a gente não tem conhecimento de como eles surgem. A gente precisa trazer para a consciência para entender como eles surgem, e isso é difícil. Eu preciso de todo esse processo de respiração, de relaxamento, de yoga nidra, de meditação, para entender por que o meu corpo está se machucando. Cada vez que eu tenho uma emoção negativa, o meu corpo ele gera um ponto gatilho. Cada vez que algo me desagrada, o meu corpo gera um ponto gatilho. Cada vez que eu tenho excesso de obrigações internas, excesso de metas, até difíceis de cumprir, o meu corpo, principalmente nessa região, gera pontos gatilhos. Entende? Então, o meu corpo ele vai gerando pontos gatilhos, principalmente a partir de comportamentos mentais e emocionais. Então, eu posso ter pontos gatilhos ali no corpo, inclusive desde a infância, ali, ó, guardadinho. E esses pontos gatilhos antigos, eles vão moldando o meu corpo, remodelando o meu corpo, me deixando assim, me deixando com a postura mais para trás, mais para frente, mais para o lado, mais para o outro, pescoço mais para frente, mais para dentro. Ele vai remodelando negativamente meu corpo, me colocando em posturas negativas. No curso de yoga, na versão 9, eu até falo sobre bioposturas emocionais. É onde a gente usa asanas para recondicionar o corpo aos movimentos, voltar o corpo à postura que seria a original, né? A postura saudável para o próprio corpo. Mas vamos lá. Então, Thomas Maia fez um teste. Ele usou ali uns aparelhos de ultrassom e colocava imagens para as pessoas assistirem, imagens que provocavam sentimentos. E aí, para cada sentimento, a pessoa fazia o quê? Contraía, tinha microcontrações no corpo, e dependendo do nível emocional que gerava essas microcontrações, o corpo gerava um ponto gatilho. E aí ele fez eureka. A gente pensava que era tudo do corpo físico diretamente, não é. A mente adoece o corpo. Então, o Yoga Nidra, mesmo que a pessoa diga assim, ah, eu só quero fazer isso aqui mesmo do yoga e tudo bem. Pelo menos para cura mental e emocional, ele vai servir. Pelo menos para esse primeiro momento que a pessoa não tem ali a ambição de virar um ser mais iluminado, um ser livre de todas essas pressões, né? Porque tem gente que realmente não tem. Só quer ficar ali fazendo aquele relaxamento e sair aquela dor e ir embora. Mas se você tiver a real intenção de evoluir, de deixar para trás tudo que te causa dor, tudo que te causa desconforto, de enfrentar, se enfrentar internamente, porque é uma guerra, se enfrentar internamente, diariamente, ver tudo que te desconforta, tudo que te faz mal, e você ir ali lidando com aquilo e colocando para fora, como se fosse uma limpeza, assim, ó, literalmente. Vou pegando e vou tirando, pegando e tirando. Quem já leu um livro, assistiu uma palestra, viu um podcast, e aquilo fez tanto sentido a ponto de você remodificar seu comportamento? Poxa, isso não faz mais sentido para mim. Então eu não vou fazer. E aí, a partir daquilo ali, você ter repercussões positivas em toda a sua vida, de uma escolha que você fez. Mas para ter essa escolha, a gente precisa querer, depois buscar
Aí a gente chama pessoas de buscadores, que são vocês que estão aqui, estão buscando algo. Buscando o quê? Buscando conhecimento. Para quê? A partir de hoje, se quem vocês não sabiam para que estavam buscando conhecimento, vão saber. A partir de hoje, vocês sabem. Então, a gente está buscando conhecimento, buscando nos melhorar, buscando crescer como seres humanos. Deixa eu ler aqui o chat. Mesmo não sendo o propósito, podemos entrar em estado meditativo durante o Yoga Nidra? Pode, mas o problema do estado, na verdade, você entra num estado, mas não entra na meditação. Porque a meditação, se você deixar a mente ir deitada, você dorme. Ó, que doido. Porque você vai para um ponto aonde você vai dormir. Por isso que meditação é sempre feita, meditação é sempre feita sentado. Por isso que o nosso objetivo primário dentro do yoga é treinar o corpo para meditação. Para que asanas? Para que uma coluna forte? Para que uma coluna reta, um abdômen bom, uma respiração boa? Para o meu corpo, tanto físico, aliás, meus corpos, fiquem fortes o suficiente para aguentar períodos longos de meditação sentado, que é onde eu tenho certeza que o meu corpo não vai dormir, mas ele vai estar ali, ou minha consciência não está mais no corpo, minha consciência vai, né? Mas o meu corpo, ele não apaga. Então, a meditação ela não pode ser feita deitada, dentro do yoga, sempre sentados, tá? Ultimamente com vários pontos gatilhos. Eu acho que você e o mundo, Yolanda, todos nós temos vários pontos gatilhos. Só que, claro, que tem momentos na nossa vida que vão ser piores, e aí vocês já devem ter identificado isso aí em algum momento das suas vidas. Os pontos gatilhos, eles viram dores crônicas também, por exemplo, lombalgia, ciático, quadril, e por aí vai. E aí, quem já teve a experiência, gente, de fazer de tudo, fazer massagem, tomar remédio, mudar a postura, mudar o posicionamento de exercício e o negócio não ir embora, ficar sempre voltando. O que é que falta? Eu dissecar e entender como aquilo foi gerado. E não é fácil, não é rápido, é uma missão. Missão sair da dor. Nossa missão é nos livrar da dor. Ou utilizar a dor para o nosso próprio crescimento pessoal. Ficar o tempo todo dissecando excessos de lembranças, de emoções, de crenças limitantes, a ponto de um dia você acordar e dizer: Oh, eu estou tão aqui envolvido nos meus processos de me melhorar que eu esqueci que a dor foi embora. Entende? Bom, gente, a última slide aqui é pedindo que vocês me ajudem a alcançar mais pessoas com esses vídeos. Uma moça que eu compartilhei os vídeos, ela falou, eu não compartilhei porque eu não sabia se era. Por favor, espalhem, tá? O máximo que pode acontecer é a pessoa nem abrir o vídeo, mas passa, vai que isso desperte alguém. E não é despertar para comprar algo que eu esteja vendendo, não. É despertar porque tem gente que não consegue ter acesso. E às vezes uma única mensagem, uma única fala é o suficiente para essa pessoa evoluir, para ela buscar a própria cura. Vocês conseguem entender que tem pessoas que estão tão necessitadas de informação, mesmo com a internet, com tanta informação, com tanta coisa, que elas ficam perdidas, né? Sem saber para que lado vai. Hoje a gente tem muita coisa. E aí tem algo que toca ela, não, vou por esse caminho e vai ali, ó. E tem o segmento, que vai despertar para outras coisas. Mas uma outra mensagem que eu deixo também é tenha um segmento. Comece um estudo e vá para aquele estudo e vá até o final. Comece outro estudo, vá até o final. A não ser que você perceba ali no caminho que não é para você, você deixe. Tudo bem. Mas coisas que te chamam, coisas que te tocam, não deixe pela metade. Explore até o final. O yoga, ele vai te permitir explorar um mundo que não é só do yoga. Quando eu falo corpos, dizem que os hindus que foram os primeiros a mapear o corpo energético, né? Por onde passa o prana, a aura, kundalini, etc. Porém, isso se espalhou pelo mundo oriental inicialmente. E através de Helena Blavatsky foi se espalhando para o Ocidente, para nós aqui. E aí eu digo a Helena Blavatsky, que saiu daqui, desculpa, saiu da Europa para ir para o Oriente e descobriu todo esse mundo que já existia. E aí trouxe a teosofia. E a gente estuda na teosofia o quê?
corpos, mônada, tudo que estuda no yoga, mas com a versão totalmente espiritualista. Foge até um pouco do yoga que vai falando de outras coisas. Vocês percebem que o negócio tem braços, que para onde você vai, você tem estudos totalmente novos. O yoga faz isso, tá? E não faz isso de uma forma pura. Ele traz o conhecimento com a cura, porque os movimentos são a cura. Eu estou ali estudando, eu estou ali buscando, mas eu também tenho um movimento que eu posso fazer para me curar, através do movimento do corpo físico, através do trato com o outro, e por aí vai. Deixa eu ler o chat aqui. Ô, Carlinha, obrigada. Muito obrigada. Então, gente, eu fiz uma prévia, uma lista aqui das próximas aulas, vocês devem ter recebido no grupo. Eu vou ler aqui rapidinho qual vai ser nosso próximo assunto. Então, a gente tem aqui, né? Normas e éticas yogis, yamas e niyamas. E vai ser bem legal, eu acho, né? Tudo eu acho legal no yoga, tá? Os yamas e niyamas, ele é interessante que vocês vão começar a perceber que várias outras filosofias e religiões ao redor do mundo falam coisas parecidas. Então você vê que é uma coisa que não trata-se de yoga nem de regras, e sim do comportamento humano, de ética, de moral. Antes de procurar religião, a gente tem que procurar entender qual é a sua ética e sua moral pessoal. Então, depois, qualquer outra coisa fica fácil seguir. Entendem isso? Vou deixar essa mensagem para vocês refletirem. E aí, na próxima aula, é dia 10/2. Eu sei que vai estar em pleno carnaval, mas eu vou fazer a aula mesmo assim, porque eu sei que tem pessoas que não vão participar, que vão estar em casa, outros vão viajar e vão estar sem muita coisa para fazer, talvez. E aí eu vou fazer a aula, se não tiver ninguém, eu deixo gravada. Então, vou estar falando sobre yamas e niyamas. E dia 24 é a última aula desse primeiro bloco, eu vou falar sobre chakras na cultura yogi. Então, a gente vai dar uma mergulhadinha assim rasa sobre o que são chakras durante 1 hora. Espero que vocês participem nas próximas aulas, tá? E me ajudem a espalhar as informações. Quem quiser saber mais algum assunto desses todos que eu falei aqui, eu venho falando ao longo das aulas, coloca nos grupos, manda no meu privado, que aí eu posso desenvolver mais aulas a partir de março, tá? Lembrando a vocês que a partir de março também começa outro grupo de formação em yoga, então quem quiser participar, as vagas estão abertas. Beijos para vocês e até a próxima aula. Deixa eu só ler aqui os últimos chats, espera aí. Agradecimentos, obrigada, obrigada, obrigada. Muito legal. Beijos. Agora sim, até a próxima aula.